E o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu que peritos da Polícia Federal façam um parecer sobre a justificativa dada pelo X para transmissões ao vivo feitas por perfis suspensos da plataforma por ordem judicial. A solicitação de Gonet foi feita ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, dentro do inquérito que apura a suposta prática de delitos de obstrução à justiça, organização criminosa e incitação ao crime por parte de Elon Musk. Em abril, a PGR já havia solicitado ao STF providências para que os representantes do X no Brasil informassem se Musk determinou a publicação de postagens em perfis suspensos por ordem judicial. Na ocasião, representantes da empresa no X argumentaram ao STF que houve uma falha técnico-operacional no acesso ao aplicativo. Segundo os advogados do X, as providências para corrigir o problema foram realizadas e que os casos foram, abre aspas, absolutamente excepcionais, fecha aspas. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo, Piotto. A Polícia Federal, então, deve fazer perícia, vai periciar para avaliar o bloqueio de perfis que são investigados aí na Rede X, de perfis que eram bloqueados, retirados do ar, mas ainda assim havia transmissão ao vivo, as lives, como as pessoas conhecem, né? Eram realizadas lives na Rede X, ainda que os perfis estivessem suspensos por ordem judicial. Então, o pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para periciar aí a rede social. Boa noite. Boa noite, Paula. Augusto, boa noite. Ana Paula, Alexandre, um privilégio tê-lo aqui às sextas-feiras conosco. A todos vocês que nos acompanham, boa noite. O Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, poderia começar sabendo se esse banimento desses perfis foi baseado na Constituição. Ou no que, por exemplo, pensava da Constituição o Alexandre de Moraes de 2018, que o Augusto nos trouxe aqui. Deveria começar por isso, porque nós estamos discutindo, esse é o princípio da questão. O princípio da questão é esse banimento, essa suspensão, essa ordem judicial está ancorada na Constituição? Não, não está ancorada na Constituição. Todas essas pessoas, a gente está relacionando vários perfis, e agora nesse Moraes Files, eu vou me juntar aqui ao Alexandre, né? Nesses documentos todos revelados aí, mostram o como era, digamos, frugal até, embora extremamente demoníaco, né? A perseguição demoníaca, a perseguição, mas eram por razões, porque o sujeito colocou uma opinião que ele não gostou. A opinião não é crime, nunca foi. Esse país se redemocratizou com opiniões duras, fortes. O Augusto e o Alexandre podem aqui trazer muito mais do que eu poderia lembrar aqui. Mas tudo bem, é da democracia, isso é o barulho saudável da democracia. E olha que coisa interessante, o Brasil sobreviveu a isso. Na verdade, ficou melhor com isso. Por que alguém acha que agora precisa, vou usar uma expressão que o Alexandre fez menção aqui, de tutela? Quem disse que o brasileiro precisa ser tutelado? Por que essa pretensão arrogante de achar que os brasileiros agora precisam que o ministro do Supremo diga a eles o que pode e o que não pode? Valha-me, né? Tá pensando o quê? Por que você acha que todos os brasileiros, estou me referindo aqui ao senhor ministro Alexandre de Moraes ou todos os outros que concordam com ele, por que os senhores acham que todos aqui são completamente imbecis intelectuais e não conseguem dividir nada, separar uma coisa da outra e perceber o que é uma tremenda besteira? Mas mais que isso, independentemente da opinião que temos sobre qualquer um desses perfis, sobre qualquer uma dessas publicações, a Constituição garante a publicação deles. E se, por acaso, alguém passar do limite, a Constituição também diz que tem crime de honra e tem punição para crime de honra. Mas tem um devido processo legal a ser seguido, mesmo quando você se sente ofendido. Como também já ocorreu várias vezes. Eu comecei minha carreira com um processo por calúnia, difamação e injúria na malfadada lei da imprensa. Fui absolvido, porque, obviamente, eu fiz críticas ali pesadas a um candidato a prefeito na minha cidade, eu era um jornalista iniciante. Mas teve todo o devido processo legal, teve ali a primeira audiência, tentativa de acordo que não houve. Bom, foi até o final, fui absolvido, foi para a segunda instância. Mas tudo ali, a outra parte que se julgou ofendida, teve acesso à justiça brasileira, porque a justiça brasileira prevê isso. E olha que isso aí, vejam, isso era logo depois da Constituição, no começo dos anos 90. Veja como funcionava, como funciona até hoje. Mas, de repente, nós temos aí a tutela. Aí vem o PGR.
Procurador-Geral da República, que deveria estar ancorado com a Constituição do lado e está querendo saber se houve alguma falha, se não foi má-fé por parte do Twitter. Mas espera um pouquinho, esse perfil estava suspenso por qual razão? Esta é a essência, é disso que os brasileiros estão mais interessados. Se por acaso se chegar à conclusão de que aquilo realmente não deveria, e pela lei brasileira deveria existir, deveria continuar sendo publicado, é esse o entendimento que sempre houve. Aliás, como o Augusto nos deu o privilégio de ouvir na entrevista e ler na entrevista do Alexandre de Moraes de 2019, sim, tudo isso faz parte. Tudo isso é permitido, na opinião do ministro Alexandre de Moraes. Então, aí o PGR agora está preocupado, vamos ver se não houve uma má-fé aqui do Elon Musk para usar o perfil que estava suspenso, estava banido. Mas, de novo, estava banido por quê? Né? É aquela coisa, né? Ninguém faz campanha para ser ditador. Ele faz campanha para ser um revolucionário democrata, para o bem do povo. Aí ele se torna um ditador. O que nós estamos vendo agora, voltando só ao assunto anterior, Paulo, só para me colocar um pouquinho ali, o que os investidores estão vendo para voltar à época da hiperinflação, quando o Brasil era incivilizado do ponto de vista econômico, o sujeito vinha ao Brasil num ano, corrida de Fórmula 1, no ano seguinte ele voltava com o dinheiro que tinha sobrado, a moeda da época, e não valia mais nada, porque você tinha inflação de 3 dígitos ao ano. Quando eles voltam hoje para o Brasil, eles leem o ministro de 2019 e falam, como é que alguém pode mudar assim, tão de repente? E claro, leem a Constituição e vê que o ministro de 2019 estava na Constituição. O ministro de 2024 está muito longe da Constituição. É esse o ponto, mas, de novo, está se investigando uma má-fé de um banimento que pode ter sido ilegal. Aliás, tudo indica foi ilegal. Era 2018, né, Augusto? 2018, perdão. 2019 é o ano do primeiro inquérito. Né? Um voto de 2018, em que ele julga uma tentativa de censura feita pelo PDT. Ai, Augusto, eu estou aqui me segurando, mas preciso ler mais um trechinho aqui, por favor, porque casa muito com o que o Piotr trouxe aqui, né? Que o PGR vai investigar se houve ali burlou, né, a transmissão ao vivo, mas não vai investigar a causa da censura dos perfis bloqueados, né? Por que eles foram derrubados? Essa seria o X da questão, Boa, né? Mas não, eles estão querendo saber se eles burlaram o banimento para fazer transmissão ao vivo. E aí, aspas para o ministro de 2018. É imprescindível o embate livre entre diferentes opiniões, afastando-se a existência de verdades absolutas e permitindo-se a discussão aberta das diferentes ideias, que poderão ser aceitas, rejeitadas, desacreditadas ou ignoradas. Porém, jamais censuradas, selecionadas ou restringidas pelo poder público, fecho aspas, para o ministro Alexandre de Moraes, de 2018. Que falta faz? Subscreva esse comentário dele, essa resposta. Ele ficaria orgulhoso também de ver essa publicação da entrevista, o de 2018. Boa noite, Paula. Boa noite, meu amigo Piotr. Grande Alexandre Garcia, é um prazer ter você por aqui. Ana, minha querida, muito obrigado pelo carinho aí, pela gentileza de ler esse texto. Eu gostei do Alexandre 2018 e deixei claro que ele teria vergonha do que se tornou. É isso. O que está acontecendo agora e é Moraes Files mesmo, é isso aí. Como a Branca lembrou, esse é o caso típico de quem, depois do banho do bebê, lá joga com a água o próprio bebê, né? O Twitter, o antigo Twitter, o X, o espaço ocupado pela política nessa rede é relativamente pequeno. Não podem escrever agora sobre o artista preferido, ninguém pode escrever sobre isso. Não pode falar de esportes, não pode falar do time predileto. Então é o seguinte, ele fez o que a ditadura do AI-5 jamais pretendeu fazer, examinou, nada disso. Ali você trabalhamos, Alexandre, eu sob censura. Eu peguei 5 anos de censura, na Veja e no Estadão. Então era o seguinte, era uma censura política, clara, assumida,
não era para se publicar nada que prejudicasse a imagem do governo. Eles diziam que pessoas não poderiam sequer ser mencionadas. Agora não. Você tem uma censura muito mais brutal e abrangente. Não pode falar sobre nada, já que a rede está banida do Brasil. É a mesma coisa que seria a mesma coisa se o governo, que tinha o AI-5 como instrumento, fechasse todos os jornais, até os jornais a favor. Eles censuravam alguns, outros não. Era um negócio mais seletivo. É cruel, toda censura deve ser proibida pelos homens de bem, deve ser contestada, combatida, mas aquela censura, pelo menos, era clara. E o censor, ele não dizia que defendia a democracia. Ele não dizia. Ele dizia que era preciso acabar com essa subversão que havia e que precisava botar ordem na casa e, portanto, o governo não poderia ser alvo de críticas. Ponto final. Agora, em nome da democracia, fecham o Twitter, o X, e ficam dançando um minueto para passar a sensação, o povo não é bobo, de que não, tudo que a lei exige está sendo cumprido. Então, Paulo Gonet tem de dar o seu parecer e tal. É uma conversa fiada. O que aconteceu foi o seguinte: o que já se sabia foi provado. Papéis, a reprodução de recados trocados por WhatsApp, áudios, provam que um juiz agia fora da lei para punir quem ainda tenta, né? Ainda age assim, para punir quem ele acha que deve ser punido. Com base em que lei? Nenhuma. Nenhuma. O Alexandre de Moraes se baseia nas suas vontades, nos seus caprichos. Ele elege um inimigo e esse inimigo é obrigado a conhecer a meia liberdade, né, que é o que acontece ainda agora com o preso que tem o Felipe Martins, que teve a sua libertação recomendada pela Procuradoria-Geral. A mesma Procuradoria-Geral agora, há poucos dias, achou que é correto ele continuar usando tornozeleira eletrônica. Então, a Procuradoria também desapareceu, já que o Alexandre de Moraes extinguiu, entre outras coisas, o sistema acusatório brasileiro. A Procuradoria, ele procura quando quer, quando convém e sabe o que a Procuradoria dirá. Então, acabou isso aí. Nós estamos sob censura, a censura é fora da lei, e foi provada. Não é isso que se discute. Fica um teatrinho de quinta categoria e no palco se movem canastrões que têm que se explicar em vez de continuar cobrando de inocentes, tá, o crime que não cometeram.